O Eterno, abençoado seja o seu nome, o seu poderoso nome, no relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia, ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a criação que o Shabat é o seu santo dia. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá desde o Monte Sinai, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. Eu sou o Marcos Aurélio, professor aqui do canal Techuvá Total, e vamos hoje, agora à tarde, finalizar essa maravilhosa porção Kitzá, a 21ª porção da Torá, onde nós já encontramos aí vários ensinamentos que eu tenho certeza que, se você colocar em prática, não só você, mas como eu também, se nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, estaremos aí melhorando a nossa forma de viver, não só para com o nosso próximo, mas também aos olhos do Eterno. E eu faço um pedido a todos vocês que abram suas escrituras, bem como o seu coração, e venham nos acompanhar nessa jornada final, onde teremos um ensinamento que eu tenho certeza que vai ainda mais melhorar a sua compreensão do que é a vontade do Eterno para a vida do ser humano. Antes de tudo, eu quero deixar mais um lembrete, mais uma vez, que o nosso amado irmão e professor, o Moré Renato de Prínsio, ele toda semana faz a leitura semanal da próxima porção, e já se inicia ao término dessa porção, e já ele começa aí com a leitura, e vocês podem acompanhar dia após dia. Vai ser muito edificante a leitura com o meu amado irmão, o Moré Renato de Prínsio. Então, te abençoe, meu irmão, por esse trabalho fenomenal que você faz. Que ele te mantenha com essa saúde de ferro, tá? Que você tem de estar sempre aí disponível para poder fazer essa obra do Eterno. Então, continuando aí, vamos finalizar essa maravilhosa porção. E chegamos ao ápice de tudo, né? Dessa porção, ao meu ver, que é justamente quando se fala do bezerro de ouro. Não que o bezerro de ouro tenha alguma importância para a nossa fé, a não ser os pontos negativos dessa ação, que na maioria das vezes os maiores exemplos que a gente pode ter, além, lógico, deve ser os exemplos positivos de fé, de esperança, mas também existem grandes exemplos que a gente pode ter em nossa vida do que não se deve fazer, daquilo que o Eterno não quer que o ser humano faça, que é justamente se apartar da sua vontade. Então, tantos exemplos positivos de confiança, como a gente vê Abraham, que teve a confiança de levar o seu filho lá para sacrificá-lo, e o Eterno, no momento final, agiu para salvar, né? E outros casos que a gente vê na Escritura, o próprio Yeshua, que tinha confiança na ressurreição dos mortos, entre o apóstolo, o emissário Shaul, que tinha confiança que a sua mensagem até os estrangeiros, até os gentios, seriam ouvidas. Então, existem vários exemplos de confiança no Eterno. E existem vários exemplos também de apostasia, que a gente deve ler esses exemplos como alertas para que nós também não façamos errado. Vamos dar continuidade. Kitzá. Eu coloquei como tema agora para tarde a adoração mista. Então, essa adoração mista, a gente vê aqui o pessoal com bandeiro, batuque, festa, e um bezerro de ouro, né? Sendo erguido no meio da comunidade, no meio do povo de Israel. E a algazarra, a festa, a alegria que o povo tinha, pouco tempo depois se tornou em pranto, tristeza, choro, angústia. Assim é, meus irmãos, tenha certeza disso. Da mesma forma é quando o ser humano está pecando. Quando ele está naquele momento de pecado, é euforia. A adrenalina sobe e você fica eufórico. Mas quando aquela sensação passa, bate um piso da culpa, do medo, da angústia. Assim toda vez é com aquele que está em pecado, está em transgressão. Porque a plenitude, a verdadeira shalom,
só podemos encontrar quando estamos em conexão com o Criador. Só Ele pode dar a Shalom verdadeira, que é o que a gente cita aqui sempre na Brahot, na Brahá, no final do estudo, que é paz, saúde, segurança, alegria, felicidade e prosperidade, que só o Eterno pode nos conceder. Só Ele pode dar a verdadeira Shalom. Só com Ele nossa dívida realmente está paga. O pagamento da dívida, né, essa Shalom que o pecado proporciona, é algo momentâneo. É um prazer que com poucos minutos se esvai. Quando você acorda no outro dia, tá aquele peso, aquela sensação de angústia, né? Tô um pouco ainda mole, meus irmãos. A gente vai levar aí a porção, mas eu quero deixar essa reflexão antes da gente começar, para todos nós que estamos ouvindo aí esse estudo, inclusive para mim mesmo. Quando eu faço estudo, eu geralmente aprendo mais do que eu estou ensinando. Então, qual é a forma que a gente está vivendo hoje? Vivendo através dos prazeres dessa vida, do cotidiano, se alegrando e se entristecendo rapidamente, ou a gente está vivendo uma vida de Shalom verdadeira, aquela que somos satisfeitos com o que nós temos a esperança e aguardamos a vinda do nosso Rei com paciência, com calma, ou se a gente está construindo todos os dias com as nossas próprias mãos. Não caiu do céu esse bezerro de ouro, não se instalou dele, apareceu como Aharon disse, né? Eu joguei no fogo e de repente só esse bezerro, não. Ele é moldado, ele é trabalhado até formar-se, até se apresentar com a sua forma. A gente é que dá forma a esses bezerros. A gente usa os nossos dons, a nossa riqueza, aquilo que o Eterno proporcionou para a gente, para construir algo que vai deixar aquele que nos doou tudo triste e magoado com as nossas ações. E às vezes a gente dá muita importância e nem sabe. Muitas vezes a gente nem sabe que estamos formando um objeto de idolatria com as nossas próprias mãos. Deixa eu passar aqui. No livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 32, versículo 1, diz o seguinte: Vayare ha'am ki voshesh Moshe laredet min hahar vai kahel ha'am el Aharon. Quando o povo viu que Moshe demorava para descer na montanha, vai kahel, né? Eles se reuniram, se ajuntaram. Ha'am, o povo, reuniu-se em torno de Aharon. Vai o Miru Elaiv, cum, e disse para ele, né? E lhes disse, mexa-se, ou seja, não é a palavra aqui, não é nem mexa-se, é se levante, ou seja, como se Arão tivesse prostrado e eles mandaram ele se mover, ele se levantar, se levante, faça alguma coisa. Você não é o outro líder, você que tem que tomar uma ação. Só que essa ação não vai ser proposta por Arão, e sim pelo povo. Aí vem um ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, viu? Vá nessa que realmente você vai se dar mal. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Porque o povo, na maioria das vezes, escolhe desobedecer ao Eterno e voltar suas costas contra o Eterno. Aqui é o povo que saiu do Egito. Está mandando o outro responsável pela congregação se levantar e fazer uma coisa. Vamos ver o que é. A Salanu, ou seja, faça para nós. Elohim, ou seja, deuses. Asher e Alhu lefaneinu, que ze Moshe haish asher ha'ilanu mi eretz Mitzrayim lo yadanu me haya lo. Mexa-se e faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moshe, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então o povo rapidamente, menos de 40 dias antes, estava escutando a voz do próprio céu, a montanha se estremecendo. Tudo
um acontecimento assim que eles não tinham nem condições de mensurar. Eles tiveram medo daquela voz que descia do céu que dizia: não faça para vocês imagem de escultura, nem do que há do céu, nem do que há na terra, e não faça nada. Menos de 40 dias depois, esse mesmo povo já tinha criado na sua mente justamente um objeto de idolatria. Ele não estava ainda feito, mas na sua mente, no seu coração já existia. Porque não é preciso materializar a imagem de escultura. Basta você querer que ela seja feita. Às vezes a gente não precisa colocar em prática, em criar um bezerro de ouro. Só em nós pensarmos e temos a validação de que aquele nosso pensamento, aquela nossa vontade, seja praticada, aquilo ali já é praticamente o bezerro pronto. Só vai faltar para você as condições de colocar ele em prática e criá-lo. Então, basicamente, esses homens estavam indagando a Aharon, ordenando para que ele cometesse essa idolatria. E assim o nosso mestre, veja o que o nosso mestre ensina: pois todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quem estava com a mente sobre a rocha, sobre sobre a mensagem que aquela montanha havia dito, né, através daquela montanha eterna havia dito, de não fazer imagem de escultura, estava salvo. Ele era um homem prudente. Mas os imprudentes olharam para aquela montanha, eles estavam diante dela ainda, que era um sinal da eternidade, daquelas palavras que eles ouviram, e desconsideraram tudo isso. Lembre-se, eles estavam no pé da montanha e era um deserto. E o que é o pé da montanha? É justamente quando você está no deserto. É areia. Não tem uma fundação física fixa. Mas aquela montanha, uma montanha, geralmente são rochas, né, enormes, representava a palavra do Eterno que não seria perecível. Por isso que o texto do Salmo 12, versículo 121, versículo 1 em diante, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Então, aqueles que fixaram os olhos para montanhas são os sábios, como Yeshua disse, que edificaram a sua casa sobre a rocha. São como o salmista falou, que aguarda o socorro que vem dos céus. Se o povo estava angustiado pela demora de Moshe, que eles aguardassem o socorro que vinha do céu. Quanto tempo eles não passaram no Egito sendo escravos? Mais de 180 anos na escravidão. No Egito. Quanto tempo eles não passaram esperando esse libertador? Por que não aguardar mais 40 dias? É assim o ser humano, ele quer que aconteça tudo conforme a sua vontade, na hora que ele quiser. E o Eterno não é um menino para poder ficar atendendo os desejos de crianças birrentas que fazem o que querem, né? No livro de Matitiah, Mateus 24, 42, diz o seguinte: Lahem hi te yatsenu al mi shimartehem ki einechem e de idim sha'abo. Mas fique alerta, porque não sabem o dia em que seu Senhor virá. Então, ficar atento é chomer, é guardar na esperança de que o guardar, essa palavra chomer, é justamente o que o Eterno é, um protetor, né? Aguardar esse protetor, o chomer do autor de Israel, o guardador das portas de Israel. Então essa palavra aqui, ó, al mishmar techem, fiquem alertas, ou seja, fiquem aguardando, fiquem esperando, porque ninguém sabe o dia que Moshe vai descer do monte. Ninguém sabia. Bem como a gente não sabe o dia que
o nosso mestre voltará para estabelecer o mundo vindouro, o reino dos céus. Veja que aquele povo esperou 39 dias, se espera só mais um. E justamente quando eles estavam festejando que eles acabaram de criar aquele bezerro, veio o libertador e encontrou o povo numa situação horrível, que foi Moshe, o povo lá se prostituindo com aquele bezerro. E grande foi a decepção, né? Do mesmo modo, a nossa esperança é de que o libertador venha e não nos encontre em idolatria, em prostituição, através da busca por outros deuses. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria sua casa arrombada. Então, do mesmo modo, nós hoje somos protetores da nossa vida através, quando usamos a armadura que o Eterno nos deu, a espada que o Eterno nos deu, para proteger nossa casa, para proteger a habitação que o Eterno quer morar. Então, quando a gente está colocando a palavra do Eterno em prática, basicamente nós estamos esperando com atenção, sem dormir. Yeshua, certa vez, Yeshua fala várias parábolas que nos arremetem, nos instrui como a gente deve agir nesses momentos de espera. Ele sabia que seria um pouco longa a sua espera para a gente, né? Para o Eterno ainda está acontecendo, né? E já aconteceu, como eu disse ontem à noite. A linha do tempo do Eterno é diferente. Então, todos nós, nessa compreensão, temos que entender como funciona o reino dos céus. E Yeshua dá vários exemplos disso. Uma das parábolas ele fala das 10 virgens, né? 5 são loucas e 5 são sábias. As que são loucas não guardaram azeite suficiente. Esperavam que iria brotar do nada. E isso representa o quê? A fé, a esperança, a confiança. Então, se nesses momentos de calmaria a gente não usar o nosso tempo para aumentar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, se em vez disso nós estivermos dormindo, esquecendo de aumentar o nosso estoque de azeite, de fé, de confiança no Eterno, possa ser que ele demore um pouco a mais e a gente durma. E quando a gente despertar, não tem mais azeite, não tem mais fé, não tem mais confiança. E nós seremos colocados como ímpios e transgressores. Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora que não o esperam. Então, do mesmo modo que Moshe veio numa hora que o povo não estava esperando, eles já não acreditavam mais que Moshe voltaria, não acreditavam mais que ele iria continuar com o projeto que o Eterno havia dado. Eles esperavam até que o Eterno também não mais falaria com eles. Resolveram tomar suas próprias ações, andar conforme a sua vontade. E esse vai ser o tema da nossa porção hoje. A gente vai dar um passeio agora nos escritos, nos textos dos reis, dos profetas, dos Neviim também, dos profetas, e também, como a gente já viu aqui, um exemplo aqui no Escritos Nazarenos. Eu volto a salientar a vocês um detalhe importante. Eu vou até me propor posteriormente a fazer um estudo sobre as 2 casas de Israel. A gente vai ver um pouco disso agora na porção aqui. É um dos temas, ao meu ver, mais importantes das Escrituras. As 2 casas de Israel. Deveria até ser um tema de uma série aí do nosso amado irmão Moré Marcos Felipe, que ele é espetacular nessas séries de estudo que ele faz. Seria uma série, eu acho que poderia até render para ele um Oscar. Mas não do reconhecimento humano, mas sim do que vem dos céus. Porque esse tema das 2 casas de Israel aparece em todas as Escrituras. São por vários momentos relatados nos profetas. O nosso mestre Yeshua baseia o seu reino sobre isso. Nós temos nas cartas dos emissários
as suas dedicações, né, da carta no início, a sua apresentação, eles já dizem para quem eles estão remetendo essas cartas, que são para os dispersos da casa de Israel, nas 12 tribos, os dispersos entre as nações. A gente vê isso na Torá, vê isso nos profetas, vê isso através de Yeshua, dessa reunião das 12 tribos de Israel. E nesse meio termo, na maioria das profecias, quando está se relacionando à casa de Israel, que é o reino do norte, isso é para quando a gente fizer esse estudo mais aprofundado, vai ficar muito fácil a compreensão. Toda vez que se relata do reino do norte, que é conhecido como casa de Efraim ou como casa de Israel, o Eterno fala muito sobre a adoração de deuses, da sua iniquidade, da sua sujeira por eles estarem impuros por causa dos deuses. A gente vê isso lá no profeta Ezequiel, capítulo 34, no capítulo 37. No 34, o Eterno fala que purificará o povo das suas transgressões, versículo 27 em diante. Aspergirei água pura sobre vós, e vos purificarei de todas as vossas imundícias, transgressões, das contaminações dos deuses, pelos quais vocês se espalharam sobre todas as nações da terra. É mais ou menos isso que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 25 em diante. E essa adoração mista é uma característica das tribos do norte. E tudo começa com um exemplo simples. A gente vê justamente isso no livro de Reis. Eu vou voltar aqui para a tela. Começa com um povo chamado os samaritanos. Eu tenho um estudo que eu fiz há um tempo atrás no meu canal que eu tenho, né, desse Marcos Aurélio. Eu fiz há muitos anos atrás, falando sobre os samaritanos do século XXI. Rapaz, com quem eu falava, mandava esse vídeo, o pessoal, eu mandava às vezes para alguém que duvidava, né? E o pessoal não ficava muito legal comigo não, viu? Não vou mentir. Porque ele mostra que os samaritanos do século XXI, não de uma forma pejorativa, é como é que eu posso dizer? Um padrão que se repete. Você querer adorar o Eterno da sua própria maneira. Eu recomendo que todos vocês, se vocês estiverem principalmente assistindo esse vídeo posteriormente, dê uma pausa nesse vídeo agora e leiam todo o capítulo 17 de 2 Reis, todo o capítulo 17. Eu vou ler só alguns versículos para montar uma ideia. No capítulo 10 ou capítulo 12 de 1 Reis, vocês encontram a divisão das 12 tribos, perdão. Ficaram sendo comandadas por dois reinos. É isso o estudo sobre as duas casas de Israel, né? O reino do sul, deixa eu ver se eu desenho aqui. Vamos colocar que isso aqui sejam a totalidade das tribos de Israel. A gente dividiria isso aqui em 12 partes, ok? Colocar aqui. Eu não vou fazer tudo certinho porque vai ficar difícil. Deixa eu fazer aqui rapidinho, tá? Desculpa aí o desenho, que esse mouse é horrível. Tem algumas tribos que são menores mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 12 fica aqui no meio. Então, duas dessas tribos, vou colocar essa aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Duas dessas tribos ficou conhecido como Yehudá, que ficava no sul. Coloquei esse J de Judá, né? E esse restante aqui ficou conhecido como Efraim. Então, as outras 10 tribos ficaram conhecidas como o Reino do Norte, ou Casa de Efraim, ou Casa de Israel. Só o Reino do Sul, em seus exílios, voltou para o território Eretz Israel, para a terra de Israel, e até os dias de hoje nós os conhecemos, a casa de Benjamim e a casa de Judá, como os judeus, mas na realidade ali está Benjamim, Judá e
alguns descendentes de Levi, que os levitas ficavam espalhados entre as 12 tribos. E já o reino do norte, no cativeiro da Assíria, eles foram levados e nunca mais retornaram. 721 anos antes de Yeshua. Eles nunca mais retornaram. Até os dias de hoje. Só que para esse território, o território da Samaria, onde ficava Efraim, que era o líder dessas 10 tribos que estavam no Reino do Norte, isso vocês podem ver lá no livro, nesse mesmo livro, se eu não me engano, no capítulo 12. Reinou Jeroboão. E Jeroboão, para que o povo não fosse até o Reino do Sul, subir para as festividades em Jerusalém, para que isso não ocorresse no templo de Shilomon, né? Para ele não perder aquele povo que todo ano subia para as festividades, era obrigatório que fosse em Jerusalém, território do Reino do Sul, e eles estavam brigados nessa época. Ele resolveu construir 2 altares, um em Samaria e outro no norte, no extremo norte de Israel, em Dan. Um na sua própria terra e outro em Dan, no extremo norte de Israel. Para que o povo não fosse mais oferecer seus sacrifícios no templo de Jerusalém, no local correto, que pertencia ao território do Reino do Sul. Feito isso, feito só esse vislumbre aí do que vocês vão encontrar, a gente começa a ver que quando o povo foi levado do Reino do Norte pelo cativeiro assírio, por causa dessa idolatria, por causa desses altares de sacrifício, foram 2 bezerros que foram criados por Jeroboão. Novamente, bezerro, né? Está associado totalmente a essa porção. O que é que aconteceu? A terra ficou desabitada. E é isso que a gente vai ver agora nessa livro de 2 Reis, no capítulo 17. Diz o seguinte: Vayelhu bnei Israel bechol ha-tov tot e Rabam asher asa lo saru mi mená. O povo de Israel seguiu o exemplo de Yarovam. O nome é complicado, viu? Yarovam, Jeroboão, em todos os pecados que ele tinha cometido e não se desviou deles. Deixa eu só alterar isso aqui. Pronto. Até que Adonai removeu Israel da sua presença. Isso aconteceu no cativeiro assírio, onde o rei da Síria levou as tribos do norte cativa e ele fez algo que é muito grave. Ele assimilou todo aquele povo em internações. Tinha um homem israelita, ele mandava casar-se com uma mulher de outra nacionalidade. Tinha uma mulher israelita, ele mandava um homem de outra nação se casar com ela e levar para outro local. E assim foi acontecendo. Ele assimilou o povo em 3 nações. Eles perderam a sua identidade. Como por meio de todos os seus servos, os profetas, ele disse que faria. Assim Israel foi levado cativo à terra de Ashur, a terra da Síria, e ali permanece até o dia de hoje. Ou seja, até quando esse livro foi escrito, o povo de Israel estava disperso. E não é só até quando esse livro foi escrito, é literalmente até os dias de hoje. Porque os judeus que a gente vê hoje não é a totalidade das tribos de Israel, são apenas 2 tribos. As outras 10 tribos estão entre as nações. Por isso se cumpre a profecia que o Eterno havia dito que da semente de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Porque o seu povo está espalhado sobre todas as nações. Aí diz o seguinte: Vayavem melech Ashur. E o rei, e trouxe, né, o rei de Ashur, Mi Bavel, o Mikutam, o Meavá, o Mehamat, o Sepavaim, Vaeshev Ba Be Arei, Shorom,
Tahat bnei Israel va ireu et shorom va yeshvu be Areiach. E o rei de Ashur trouxe o povo de Babel, de Cuta, Ava, Hamat, Sefarvaim, e o estabeleceu nas cidades de Chorom, lugar do povo de Israel. Eles tomaram as propriedades de Chorom e viveram em suas cidades. Então, o rei da Síria viu aquela região que eles haviam assolado, né? Ele havia matado, trucidaram muitas pessoas do reino do norte e levou uma boa parte cativa para o seu reino. De lá ele dispersou entre as nações. E o que acontece? Ele resolveu enviar pessoas de outras nacionalidades para a terra de Chorom, de Samaria. Por isso que a gente vê os chorominim, os samaritanos, eles tinham tanta... Os Yehudim batiam tanto de frente com os chorominim, com os samaritanos. Porque naquela região ali ficou uma mistura de povos, não ficou mais as 12 tribos. E esses povos vão ser ensinados por um sacerdote oriundo de Israel. Mas de que Israel? De qual parte de Israel? Aí volto a dizer, vamos colocar aqui desenhado, no meio desenhos são horríveis, tá? Vamos supor que aqui seja o reino do sul, tá? O reino do sul, o reino de Judá. Os sacerdotes, quando viram o pecado de Jeroboão, eles fugiram de todas as tribos e foram para o sul. Todos os sacerdotes, eles resolveram sair do sul. Por isso que a boa parte dos levitas ficaram no reino do sul. Porque eles viram o pecado que estava sendo cometido por Jeroboão. E Jeroboão, o que é que ele fez? Ele simplesmente, a gente vai ver aqui já já, ele constituiu sacerdotes no reino do norte que não eram levitas. Então, esse sacerdote que vai ser enviado, que a gente vai ver já já, ele era levita? Não. Ele tinha conhecimento sobre o Eterno? Não. Ele fazia um culto misto. Ele era os sacerdotes que Jeroboão levantou foram sacerdotes do meio do povo, dos cargos mais baixos do povo. Ele pegou e fez daquelas pessoas sacerdote. Porque ninguém que tinha um pouco de consciência ia aceitar esse cargo, porque sabia que o Eterno não ia aceitar isso. Então quem era sei lá, um vagabundo que estava no meio do povo, alguém que não tinha futuro nenhum, ele chamava para ser sacerdote e fazer o culto lá ao bezerro de ouro que ele havia levantado. Então vamos dar continuidade. O texto diz o seguinte: vai ri betehilat shevetam sham lo irau yareu et Adonai va ishlach Adonai bichem et arayot va hiu horegim bichem. No início, quando vieram para viver ali, não temiam Adonai, por isso Adonai enviou leões entre eles, que mataram alguns deles. Isso é uma compreensão, meus irmãos. Não é que porque esses povos não se temiam ao Eterno, que o Eterno enviou leões. A terra ficou desabitada. Por isso, ficou cheia de bestas feras, de animais que são caçadores, né? Não tinha alguém para poder espantá-los. É como o Eterno mesmo disse, né? Eu não os enviarei diretamente para... Destruirei todos os povos à sua volta, para que os animais não os devorem, né? Quando o Eterno diz que vai enviar o povo de Israel para a terra prometida, ele faz essa promessa. Diz, olha, eu não vou expulsar todos de uma vez só, porque senão os animais da terra vão devorar vocês. Então vai ser aos poucos, gradativo, para que a população consiga se adaptar ao meio ambiente, né? Então, como aquela terra ficou desolada, quando essas nações vieram, os leões começaram a devorar o povo, tudinho. Qual é a compreensão do povo? Isso é porque a gente não está cultuando ao Deus da terra. Assim, até o dia de hoje o povo pensa desse jeito, né? Então eles disseram ao rei da Assíria, de Ashur: as nações que levassem e estabelecessem nas cidades de Chorom não conhecem os preceitos para prestar culto ao Elohim da terra.
Por isso ele enviou leões entre eles, e estão lá matando-os. Isso acontece porque eles não conhecem os preceitos para prestar culto ao Deus da terra. Então era a compreensão desse povo sobre o que estava acontecendo ali. Onde na realidade eles tiveram uma ação idiota. Tiraram todo o povo dali, deixaram a terra por um bom tempo ali sem ninguém. E agora, quando eles enviam as pessoas, essa terra, lógico, está desolada, é preciso ter um controle desses animais, né? Olha o que aconteceu em resposta, né? O que esse rei fez em resposta a essa ação, né, do que estava acontecendo. Em resposta, o rei de Ashur deu esta ordem: levem de volta dois Kohanim que vocês trouxeram de lá. Façam-no ir e viver ali, e que ele ensine a vocês os preceitos para se prestar culto a Elohim da terra. Aí, como eu disse, esse sacerdote não era levita. O sacerdote que eles estavam enviando para lá era do reino do norte. Esse sacerdote não temia o Eterno da forma que o Eterno ordenou através da sua Torá. Eles achavam que temiam, porque foram criados assim. Por isso que muitas pessoas hoje, meus irmãos, quando a gente vai ensinar algo sobre a Escritura, tem os olhos tão vendados sobre o tema. Perdão. Tem os olhos tão vendados sobre o tema que não conseguem entender o que a Escritura está falando. Eles pensam, mas eu fui ensinado de forma diferente, você está equivocado. Tem vezes que eu vou conversar com algumas pessoas e eles têm até um ar de arrogância, né? Como se o que eu estivesse falando é muito complicado, é muito difícil, mas está escrito, está aí. Se está escrito é porque o Eterno quer que a gente saiba. Não, mas uma vez eu conversando com uma pessoa, ele disse, a minha fé é muito tranquila, está tudo claro na minha mente. O jeito que você está falando aí está tudo confuso, que reino do norte, reino do sul, não sei, não. Jesus deixou muito simples. A compreensão que eles têm sobre Yeshua é de que Yeshua facilitou de uma forma que você não precisa nem estudar mais, nem ler mais, nem buscar mais. Na realidade, o próprio Shaul, né, quando ele escreve para Timóteo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, deve servir justamente de base para a nossa fé. Está lá em 1 Timóteo e 2 Timóteo capítulo 3. Então, observem que esses textos que a gente está lendo agora vão ter uma repercussão, uma compreensão muito grande para o nosso dia a dia, para uma relevância muito forte para a nossa fé. Se a gente entender isso aqui, a gente vai entender o nosso erro. Que não é porque a gente foi, desde criança, ensinado de uma forma, que está certa aquela forma de se seguir. Como eu disse no início. Eu falei o quê? Que a voz do povo é a voz do Eterno? Não. A voz do povo às vezes erra. E é preciso que a gente vá buscar e achar onde está o erro. Não é acreditar em tudo que nos foi passado desde crianças. É estudar, meter a cara na Escritura, abrir a Escritura e o nosso coração para entendimento da verdade. Vamos lá. Tá aqui no 1 Reis, não é nem 2 Reis, é 1 Reis, tá? Eu tava falando o tempo todo de 2 Reis. 1 Reis, deixa eu só confirmar, tá? Pra ver se eu não escrevi errado. Só um minutinho, vamos confirmar rapidinho. Pra ver se eu não escrevi errado, tá? Delachim Aleph 12, versículo 31. É isso mesmo. Olha o que em 1 Reis Jeroboão fez. Eu estava ensinando para vocês lerem em 2 Reis capítulo 12, mas na realidade é 1 Reis 12. E em 2 Reis é que a gente encontra essa história que a gente está lendo aqui agora. Mas de onde veio esse sacerdote? Olha o que Jeroboão fez. Ó.
Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Então, esse rei da Síria, quando ele levou o povo de Israel cativo, ele levou os sacerdotes que estavam no reino do norte. Esses sacerdotes eram levitas? Não. Olha o que está escrito aqui em 1 Reis 12:31. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Por isso é importante, meus irmãos, a nossa leitura, além da Torá, a gente tem a nossa obrigação diária de todo dia ler mais os textos relacionados à Torá, ler também os escritos, ler os salmos, ler os escritos nazarenos, porque aí a gente vai compreender, ter uma compreensão total da Escritura. Versículo 32. Assim, eles temiam a Adonai. Isso é do versículo do 2 Reis, tá? Perdão, não é isso aqui não, tá? Esse 32 não. Não, é isso mesmo, perdão. É 12:31, agora 32. Assim eles temiam Adonai, enquanto ao mesmo tempo escolhiam para si sacerdotes dentre eles, para presidir nos altos e sacrificar para eles nos templos altos. Deixa eu só alterar isso aqui. Então, observe que esses homens, eu tenho que confirmar isso aqui, cara. Perdão aos irmãos. Esse versículo 32, eu acho que é de 2 Reis. Vou confirmar agora, tá? Fiz uma confusão aqui que eu peguei, só citei o texto para mostrar a vocês um detalhe. E acabei me embananando aqui, não coloquei a referência. Eu gosto de colocar até o capítulo para evitar isso aí. Mas vamos lá, vamos resolver agora. Versículo 32. Exatamente. Esse versículo 32 é do capítulo de 2 Reis 17, tá? E no versículo 33 de 2 Reis 17, só esse versículo aqui que eu citei de 1 Reis 12, tá? Cadê o mouse, meu Deus? Deixa eu apagar aqui. Esse mouse some, ele... Rapaz... Vamos refazer. Estamos lendo 2 Reis 17 e 27, falando sobre esse sacerdote que foi enviado. Quem é esse sacerdote? Está lá em 1 Reis 12:31. São pessoas do mais baixo do povo, foram constituídos por Jeroboão como sacerdotes para esses templos, esses altares que tinham neles bezerro de ouro e serviam para a idolatria do povo, né? Aí voltamos agora para 2 Reis 17, versículo 32. Assim eles temiam ao Eterno. De que forma eles temiam ao Eterno? Muita gente diz, eu temo ao Eterno hoje. Bate no peito. Não, eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sirvo ao Elohim lá de Israel. Como esse povo também. Eles diziam, ó, aqui ó, vai Riu e Reim et Adonai. Ou seja, eles tinham esse temor, Irat Adonai. Eles diziam que temiam o Eterno. Enquanto ao mesmo tempo escolhiam para si sacerdote dentre eles, para presidir nos altos e sacrificar para eles nos templos altos. Era servindo ao Eterno da sua própria maneira, constituindo sacerdotes dentre eles mesmos. Isso parece familiar a vocês? Nos dias de hoje não acontece a mesma coisa, não? Do meio do povo surgem pessoas que se dizem sacerdotes, que se dizem como é que eu posso dizer? Intermediário entre o ser humano e o Eterno. Do mesmo jeito. Não tem alteração nenhuma. Assim acontecia também nesse tempo. Eles tanto temiam Adonai, quando serviam aos seus deuses, de acordo com o costume das nações entre as quais tinham sido tirados. Tem um livro, meus irmãos, a gente não fala sobre religião A, B ou C, mas tem um livro que eu li,
que mostra, infelizmente, que a religião que a gente mais tem acesso hoje no nosso país, você sabe qual é, que ela pegou um pouco de cada culto pagão e foi assimilando as suas práticas cotidianas. É triste, mas é verdade. Hoje 95% do culto dessa religião tem as suas origens no paganismo. Usam só a escritura como tem um meme que fala, né? Sabor da escritura. Mas na realidade a gente vê só a sombra da escritura ali, o vislumbre, porque na realidade o que está sendo ensinado na maioria das vezes é um culto misto entre os deuses das nações e o culto ao Eterno. É um meio. Por isso que eu coloquei o tema na época, os samaritanos do século XXI. Tô lendo um pouco mais rápido, meus irmãos. Seu irmão tá um pouco cansado dessa virose. Espero que passe logo. Espero que vocês compreendam isso, viu? Capítulo 17, versículo 34 de 2 Reis. Diz assim: até o dia de hoje, eles continuam a seguir o costume. Que costume é esse? Pagão deles. Até os dias de hoje. Isso aqui era o que ele dizia, ó. Olha, presta atenção. Assim, veja como o texto é sobre a compreensão das pessoas e depois vem a compreensão do Eterno. No início por exemplo, a compreensão das pessoas. Olha, os leões estão devorando o povo porque a gente não está temendo ao Deus deles lá da forma que é o Deus deles. E o leão parou de comer o povo por causa desse sacerdote que foi enviado para lá? Evidentemente que não. Os leões pararam de comer as pessoas, de devorar as pessoas, porque eles começaram a povoar aquela região. Os leões aos poucos vão sumindo, né? Era uma compreensão das pessoas que os leões estavam devorando as pessoas porque eles não sabiam cultuar o Deus. Eles continuavam sem cultuar e os leões pararam de devorar eles. Do mesmo jeito aqui, eles dizem que temiam o Eterno. É uma compreensão do povo. Assim eles temiam ao Eterno. Eles temiam ao Eterno? Não, era a compreensão deles. Olha, a gente já recebeu o sacerdote. É assim, vamos constituir sacerdote. Os mais baixos do povo a gente constitui como sacerdote. A gente pode adorar os nossos deuses e também a esse Deus. Ok, então vamos fazer. Eles não temiam ao Eterno. Porque olha o que o texto diz. Até os dias de hoje, eles continuam a seguir o costume pagão deles. Eles não temem Adonai. Olha aqui a compreensão do Eterno sobre isso. Essa adoração mista, que é o tema do nosso estudo. Eles não temem Adonai. Não seguem as ordenanças, os mandamentos, a Torá ou o mandamento mitzvah que Adonai ordenou aos descendentes de Jacove, a quem ele deu o nome de Israel. Então você é descendente de Jacove, muitos dizem eu sou espiritual. Ok. Sou descendente, sou povo de Israel, o novo Israel, ok. Sou o novo Israel, ok. Qual é a ordenança que foi dada aos descendentes de Jacó? Seja ele físico ou espiritual, o que quer que seja. Obedecer as ordenanças, os mandamentos, a Torá e o mandamento, a imposição do Eterno, que ele ordenou aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Você é filho de Israel, guarda o mandamento. E nesse mandamento, ele não pode ser alterado. Ele não pode ser mudado de forma nenhuma. Ele não pode ser retirado e nem acrescentado. A gente viu hoje pela manhã a aliança que o Eterno fez com relação ao Shabat. Que o Shabat, ele é um sinal entre o Eterno e o seu povo. Se você quer guardar o Shabat em qualquer outro dia, faça. Só que você vai ser como esses povos aqui que acham que temem ao Eterno. É o sabor temor.
acham que temem ao Eterno, mas na realidade não temem nada disso. Não temem ao Eterno. Acham que são filhos de Israel, mas não são. Porque muitos, até os dias de hoje, têm a mesma fé que os samaritanos. Esses samaritanos que estavam aí tinham. Como aquela mulher samaritana. E Yeshua diz para aquela mulher, diz assim: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. E Yeshua fala isso na cara da mulher. Vocês adoram o que não conhecem. Ou seja, eles não têm o conhecimento sobre o Eterno. E eles acham que adoram, que temem ao Eterno. No profeta Irmeyahu, Jeremias, é claro sobre isso. Diz assim, ó: Vaihi ki tigid la'am hazeh et kol ha-devarim ha-ele vayomeru aleha. Quando você disser a este povo tudo o que disse, e eles perguntarem a você: Al me diber Adonai aleinu et kol ha-ra'a ha-gedolá. Porque Adonai decretou toda essa desgraça terrível sobre nós, ou seja, essa hará, esse mal ha-gedolá enorme, esse enorme mal sobre nós. Hazut, o me a voneino, o me hatateino, asher hatano la Adonai Eloheinu. Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? O que fizemos contra Adonai, nosso Elohim? Ou seja, o povo vai achar que está temendo ao Eterno. Esse povo aqui de Irmeyahu estava imaginando o que estavam fazendo que era certo. Eles não sabiam porque aquela desgraça estava sobrevindo sobre eles. Porque o seu pensamento era que eles estavam fazendo a vontade do Eterno. No livro de Yohanan, João, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 1, Yeshua diz: olha, chegará o tempo que eles vos perseguirão e matarão, achando estar fazendo um serviço ao Eterno. Assim eram essas pessoas que perseguiam os profetas. Eles achavam que estavam fazendo um serviço ao Eterno. Estavam fazendo da maneira correta. O que é que Paulo estava fazendo? Ele imaginava que estava fazendo o que era correto. Até que Yeshua apareceu a ele e explicou: Paulo, por que você me persegue? Aí sim ele começou a enxergar que o caminho que ele estava seguindo não estava servindo ao Eterno. Quantos hoje não acreditam da mesma forma? Estão querendo servir ao Eterno, acham que estão temendo ao Eterno, mas na realidade eles estão servindo a outros deuses, constituídos por eles mesmos. Aí no versículo 11 de Irmeyahu, preste atenção que por favor, preste atenção nisso aqui. Muitas vezes, é como eu digo, a gente está cultuando a outros deuses e nem sabe. Não precisa você ter uma imagem de escultura na sua casa. Não precisa você se prostrar diante dela e fazer suas orações, acender incenso, orar em nome de outros deuses. Não. O profeta vai dizer que qualquer pessoa que, ao ouvir sobre os mandamentos da Torá e decide não guardá-los, está servindo a outros deuses. Não sou eu que estou dizendo. É o profeta inspirado pelo Eterno. Muita gente pega os textos de Irmeyahu, principalmente o texto da Nova Aliança, né? Irmeyahu, Jeremias 31, e citam. Esse texto ninguém cita. Olha o que o texto diz. Então você lhes dirá: por que o Eterno decretou aquela desgraça, maldição sobre o povo, e o povo não estava entendendo? Por que, Senhor? Você está decretando todo esse mal sobre nós, o que sobrevirá sobre a gente? Aí o Eterno está mandando: então você lhes dirá: pelo fato de seus antepassados me abandonarem, ou seja, o nosso argumento de dizer: ah, mas eu aprendi assim, ah, mas todo mundo faz desse jeito, ah, mas desde quando eu sou menino que é assim.
Os antepassados já abandonaram esse povo aí. Quem dirá o nosso também não abandonou? Sem saber. Diz Adonai. E seguirem outros deuses. Estão seguindo outros deuses. Eles, em Israel, na época, até existia, né? Muitos que tinham seus ídolos de bolso, tinham seus cultos nos altos, mas muitos não. Eles serviam e adoravam outros deuses sem precisar cultuar uma imagem de escultura. Olha o que o texto diz. Para lhe servir e adorar, abandonando a mim e deixando de guardar a minha Torá. Olha o que o texto diz. Azeno ve'et torati lo shamru. Por não guardar a Torá. Então, não guardar a Torá é servir a outros deuses. No versículo 12 diz: e vocês fizeram pior do que os seus antepassados, pois vejam, cada um de vocês vive de acordo com a teimosia do seu próprio coração maligno e não me ouve. Isso aqui é ter outros deuses. E ainda é pior do que ter outros deuses. É viver e achar que o Eterno vai se moldar à sua vontade. Ah, o Eterno disse sábado, centenas de vezes na Escritura. E Yeshua era costume dele, como está lá em Lucas capítulo 4, era o costume de Yeshua guardar o Shabat. Ah, mas eu quero guardar o domingo porque meus antepassados dizem que é domingo. É segunda, é terça, é qualquer dia. O dia que o Eterno disse que era santo pode ser qualquer um. Ou seja, o dia que o Eterno disse que era separado por todas as gerações da terra, todo o tempo que existir, esse dia, desde da primeira semana da criação, até no livro do profeta Isaías capítulo 66, que é um capítulo considerado até por outras religiões um capítulo escatológico, diz que de uma lua nova, outra lua nova, de um Shabat a outro Shabat, ou seja, que desde da fundação do mundo até o mundo vindouro, o Eterno fala que o Shabat deverá ser guardado. Mas eu hoje, meu pai disse que poderia ser qualquer dia, meu líder religioso, que eu constituí como um sacerdote, ele disse que a adoração normal eu posso fazer, adorar em qualquer dia, eu posso guardar qualquer dia, eu posso comer de tudo, eu posso fazer o que eu quiser. No final, a graça me cobre. Vocês fizeram pior do que os seus antepassados, pois vejam, cada um de vocês vive de acordo com a teimosia do seu próprio coração maligno e não me ouve. Tá aí mais uma ilustração do que o povo fez, né? Pediu para Arão se levantar. Se levante, Arão. Tá parado demais. O que é que Arão disse? Deixa eu só clarear aqui. Arão, ele era alguém que, tipo assim, é aquela pessoa que não quer confusão com ninguém. E ele faz um pedido que tinha muito ouro ali, o pessoal tava cheio de ouro, né? Mas ele faz um pedido para ver se dá um de João sem braço pro povo. Olha o que Aharon disse. Aharon lhes disse que suas mulheres, ou seja, escolheu as mulheres só, e seus filhos e suas filhas, ou seja, as crianças, retirem seus brincos de ouro e tragam a mim. Ou seja, ele pediu as joias das mulheres para derreter e fazer o bezerro deles. É fácil tirar uma joia de presente da mulher, meus irmãos? Por que Aharon não pediu as bacias que os homens tinham, os ornamentos, né, que os homens tinham, algum baú, né, os baús de ouro de Cora? Por que ele não pediu isso? Ele pediu os brincos das mulheres, porque ele sabe que haveria resistência, né? Os homens chegassem, me dá teu brinco que eu vou fazer um bezerro de ouro. A mulher dizia, não, jamais. E assim, Aharon ia protelar. Porém, o povo, meus irmãos, eles estavam obstinados. Quando o ser humano está obstinado, ele renega até sua própria vontade
para fazer a sua vontade do coração, que muitas vezes é contrária à vontade do Eterno. Quando é para fazer as coisas contrárias à vontade do Eterno, o ser humano move rios e fundos, ele vai até os confins da terra. Agora, quando é para fazer a vontade do Eterno, começa a inventar desculpa. Não, porque eu estou doente, eu estou mole, eu não posso gastar agora, eu não tenho tempo agora, eu tenho uma situação para resolver. Quando é para fazer a sua própria vontade, eu fico imaginando aqui. Existem alguns artistas que quando vêm fazer um show aqui no Brasil, tem pessoas que passam 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses na fila esperando que o show venha. Se passa na frente do estádio, existem as cabanas da pessoa guardando a fila para ser os primeiros a entrarem, para estar ali na frente do seu artista. Quantos deles têm a mesma disposição para esperar o nosso mestre vir, Yeshua, para estabelecer o reino do Eterno, do Criador? Estão nessa mesma expectativa. Se a gente tivesse a data e a hora, a gente faria dessa forma? Estaríamos nessa expectativa para esse grande acontecimento que virá? Pois eu falo para vocês, todos nós, que essa contagem já começou. Pode acontecer de hoje, de agora, para amanhã. Para muitos que estão aqui ou que vão ouvir posteriormente essa mensagem. Porque o nosso dia de amanhã não nos pertence. E o ingresso para esse encontro é justamente o nosso fechar de olhos. Que nós não sabemos quando pode acontecer. Quanto de nós estamos nessa expectativa de ter o encontro com o grande rei? É a pergunta que eu faço. Olha para aí o que as mulheres fizeram. E tiraram todo o povo os brincos de ouro que estavam nas orelhas deles e os levaram para Aharon. Então Aharon, coitado, deu uma de João sem braço ali para ver se demorava mais um pouco. Mas o tiro saiu pela culatra. O povo tá obstinado. Eles queriam realmente urgente aquilo ali. Vaikar mi'yad va itzar oto beharet va ya'asehu et gel maseha vayomeru ele Eloheiha Israel asher ha Eluha mi Eretz Mitzrayim. E ele recebeu o que lhe deram, derreteu e deu-lhe forma, e a forma de um bezerro. E eles disseram: Israel, eis o seu Elohim que os trouxe da terra do Egito. Então, observe que o texto é claro, que ele derreteu o ouro e deu a forma àquele bezerro. Não é como depois quando o Aharon quer se desculpar ali. Não, eu joguei no fogo e de repente sai esse touro aí. Que ninguém sabe de onde veio. Ao ver isso, Aharon constituiu um altar diante deles e anunciou: Vayomar Hag La Adonai Mahar. Amanhã, veja o que Aharon disse: amanhã será um dia de festa, Hag, para lá Adonai. Ele colocou o tetragrama aqui, atribuindo a esse bezerro. O que é que Aharon quis fazer, meus irmãos? O povo queria um Deus que fosse à frente dele. E disse: olha, esse touro que acabou de sair do fogo foi o que nos tirou do Egito. Aharon pegou, querendo aliviar a situação, atribuiu esse touro ao Eterno. Como se o Eterno dividisse a sua glória com uma imagem de escultura, como se a gente pudesse amenizar uma besteira que a gente fez, querendo associar aquela besteira ao Eterno, aquele erro nosso ao Eterno. Não, mas eu fiz isso em vontade do Eterno. Como tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Esse eu concordo. Com as boas intenções dos filhos de Aharon.
Talvez os filhos de Aharon, ao verem essa ação do seu pai, sabendo que é errado, mas criaram um precedente para eles, para que no futuro eles pudessem querer fazer a sua própria vontade, para ver se o Eterno se dobrava com o tempo, né? Muita gente se dobra com o tempo. Passa um tempinho, você vai tentando, aí nega, daqui a pouco aceita e abre espaço. O Eterno não se dobra para a vontade humana. Como não se dobrou no passado, no futuro que não vai ser. No nosso tempo também que não vai ser. Não é porque o ser humano quer mudar a palavra do Eterno que o Eterno vai aceitar isso. Podem tentar o resto da vida. A Torá do Eterno, céus e terra podem passar. O nosso mestre ensinou isso. Mas as minhas palavras não passarão. Por quê? As palavras de Yeshua, ele disse, as minhas palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ou seja, Yeshua são só palavras sobre Torá. E as palavras do Eterno, a sua Torá, céus e terra podem passar, mas as palavras do Eterno não passarão. Perdão, mesmo. Na manhã seguinte, bem cedo, eles se levantaram e apresentaram uma oferta queimada e oferta de paz. Mais tarde, o povo assentou-se para comer e beber. Depois, eles se entregaram à folia. E isso é normal, meus irmãos. Acontece com os seres humanos. Quando ele consegue atingir o seu propósito, a sua vontade, ele se entrega à folia, se entrega à algazarra. E o Eterno, através da sua escritura, ensina que a gente tenha controle sobre nossa mente e o nosso corpo. Mas quando nós estamos entregues à nossa vontade, nós não conseguimos ter controle sobre nada. E o ponto principal, observe um detalhe que eu não mencionei ainda. Desde quando o Eterno, muitas pessoas não se atentam a isso. Quando o Eterno entregou a sua Torá, falou para o povo, né, os 10 grandes pronunciamentos do Eterno, conhecido como os 10 mandamentos, né, entre o povão aí, mas são as 10 palavras do Eterno, 10 pronunciamentos do Eterno. O povo olhou e disse: Moshe, é muito para nós ouvir a voz do Eterno. Todos nós vamos morrer. Sobe tu e fala com ele. Depois tu nos anuncia todas as palavras que o Eterno tem para falar. Moshe desce no capítulo 23, se eu não me engano. Depois ele sobe, o Eterno fala tudo que tem para falar para Moshe. Ele desce, anuncia para o povo. No capítulo 23 está escrito isso. Anunciou todas as outras palavras do Eterno. E Moshe sobe de novo. Aí Moshe começa a receber a instrução do Mishkan. O povo até o momento não sabia que aquele ouro, aquela prata, aquele bronze, as pedras preciosas, tudo aquilo serviria para que o Eterno construísse um Mishkan, um santuário para o Eterno entre o povo. E assim, meus irmãos, a gente aprende o quê? Que quando a gente não usa, a gente não sabe, não busca o conhecimento do Eterno, toda a riqueza que a gente tem, tudo aquilo que o Eterno nos dá, nós iremos usar para o mal, para construir os bezerros de ouro do nosso cotidiano. Quantas pessoas você não conhece que são prósperas, mas usam seus recursos para viver uma vida dissoluta? Não usam esse valor, esses recursos que o Eterno vem dado, para abençoar outras pessoas, para abençoar a obra que o Eterno tem, para ajudar na mensagem que Yeshua disse, ir e pregar essa abençoar, essas boas novas a todas as nações. Não usam o seu recurso, seu tempo também, para o louvor do Eterno. Então todos nós, quando não pesquisamos, não buscamos o Eterno, infelizmente a gente vai usar nossos recursos para o mal, que o Eterno nos proporciona. Assim, quando Moshe desce, ele já tem a missão de fazer o Mishkan, mas quando ele desce dessa montanha, ele vai ver o bezerro de ouro, aí sim, é que faz sentido para Moshe. Até o momento para Moshe não fazia sentido.
Para que um santuário? Para que um altar para sacrifício, para os pecados? Agora Moshe, eu acho que o Eterno olhava para Moshe e disse: Moshe, tu não sabe de nada, Moshe. Tu já vai ver. Assim somos nós, insignificantes, né, pequenos diante do Eterno, da sua sabedoria. Adonai disse a Moshe: desça rápido. Olha para mim. O seu povo que você trouxe da terra do Egito corrompeu. Já sobrou para Moshe aí. Na realidade, o Eterno faz esse teste, eu vejo como um teste para Moshe, de arrogância, um teste de soberba, de autoritarismo, para ver se Moshe queria sim, tinha orgulho de ser o líder de um povo. Imagine, meus irmãos, você aí ter acesso direto ao Eterno e estar encarregado de liderar o povo do Eterno sobre a terra. Quantos não perderiam a cabeça e se encheriam de arrogância? Hoje existem pessoas que, por estarem comandando meia dúzia de gato pingado, uma Kombi, né, como diz o Moré Felipe, não cabe numa Kombi, já se acham superiores aos outros. E o Eterno está dizendo: olha, esse teu povo aí já se corrompeu. Já não diz que é o povo dele, só é teu povo. Para ver qual é de Moshe, né? O que é que Moshe iria falar. Deixaram de lado muito rapidamente o caminho que lhes ordenei seguir, mas eles moldaram uma estátua de metal, um bezerro, adoraram-na, sacrificaram e disseram: Israel, eis o que seu Elohim trouxe da terra do Egito. Eles vão estar, a garganta chega a estar mudando aqui a voz. Adonai continuou falando com Moshe: tenho observado esse povo, você pode perceber como eles são teimosos. Agora me deixe só, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu lhe dê um fim. Em lugar deles farei uma grande nação de você. Então esse é um teste para Moshe. Do mesmo jeito que o povo de Israel foi testado lá embaixo, em pé do monte, Moshe foi testado lá em cima. E nós não queremos às vezes ser testados pelo Eterno. Achamos que com a nossa arrogância a gente vai viver uma vida tranquila, sem nenhum estresse, sem nenhuma prova de nossa fé. Seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, do nosso vizinho. Seja você sozinho dentro do seu quarto. Todos nós somos testados pelo Eterno todos os dias para que a nossa fé melhore, não com o intuito negativo de abandonarmos a Ele, mas que nós, como servos do Eterno, perseveremos na fé. E Yeshua disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, meus irmãos, é passar no meio das lutas, das aflições, das angústias e continuar temendo ao Eterno, que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu estou lendo só os textos em português, meu irmão, que realmente estou bastante, assim, você quando começa a falar mais tempo, né, a garganta começa a arranhar. Não desejo para ninguém essa virose, né? Corpo mole, passei uns dias febril. É assim mesmo. Moshe intercedeu a Adonai, seu Elohim, e disse: Adonai, por que deve tua ira se acender contra o teu povo? Olha, ele não disse contra o meu povo. Eu fico pensando, como alguém pode querer arrebanhar o povo do Eterno se achar alguma coisa? Eu tive uma oportunidade de estar à frente de uma congregação pequena aqui no Recife, poucas pessoas. E eu sempre pensei nisso. Eu passo um tempo e eu passo essa função para outra pessoa. Por quê? Eu não me acho digno de levar essa missão sozinho. Eu tenho que fazer com que outros irmãos tenham essa experiência também. E que no futuro eles também treinem outra pessoa para poder passar adiante. Para que assim todos possam ter essa experiência e saber serem testados
quando o ser humano tem poder nas mãos. Você quer conhecer o ser humano, dê poder a essa pessoa. Eu, particularmente, o poder não me corrompe. Eu não tenho essa pretensão, mas o poder não me corrompe. Eu agradeço ao Eterno as oportunidades e, quando possível, eu sempre passo adiante. Não é que eu fuja da minha responsabilidade, é porque eu sei que, às vezes, a gente pode se achar demais. Principalmente se tratando do povo do Eterno. Aqui no canal Teshuvah Total, eu estou sempre me colocando como um aluno de tantos professores que nos ensinam aqui. Principalmente do professor que deu ideia ao canal, ao Moré Felipe. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer a nossa fragilidade. Moshe dizer, eu não sou dono de povo nenhum, não. O Eterno disse, é teu povo. Moshe disse, não, o teu povo, sim. Ele diz, ó, por que tua ira se acende contra o teu povo? Cadê? Aqui. O teu povo. A quem tiraste do Egito com grande poder e mão forte. O Moshe atribuindo ao Eterno. Moshe é maravilhoso por causa disso. Versículo 12. Por que deixar os egípcios dizerem, ele os tirou daqui com más intenções, para matá-los nas colinas e eliminá-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente, compadece-te e não traga tamanho desastre ao teu povo. Veja que Moshe está apaziguando a ira do Eterno, porque ele nem estava vendo o que o povo estava fazendo. Mas o próprio Moshe, quando vê, também vai se irar. Assim deve ser o nosso papel, meus irmãos. Quando alguém está irado, a gente acalmar-se. Mas também não se corromper com a transgressão e nem ser conivente com elas. Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 de várias transgressões, mas ele relata no final, se eu não me engano, do versículo 31 em diante, de Romanos capítulo 1, ele fala que essas pessoas, além de não fazerem nada contra, ainda se alegram, se regozijam ao ver os pecados daqueles outros. É uma transgressão a gente não se irá com o pecado. A gente não ter repúdio do pecado. Devemos apaziguar a ira dos outros, mas quando chegar a nossa vez também não ficar manso não. E ele faz a lembrança das promessas do Eterno, né? Lembra-te de Abraham, Isaac e Israel, teus servos, os quais juraste por ti mesmo. Tu lhes prometeste, farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei toda a terra sobre a qual tenho falado a seus descendentes, e eles possuirão para sempre. E essa palavra é lindíssima, né? Vá Inahem, vem aqui a palavra Noah, sinal de som. Que nós temos o nome do patriarca Noah. Vá Inahem, e consolou-se Adonai sobre o mal que falou para realizar sobre o seu povo. Ou seja, o Eterno agora volta a falar para Moshe, não, é realmente meu povo, Moshe. Passasse no teste, dessa vez, né? E o Eterno se consolou através da mensagem de Moshe. Moshe virou-se e desceu a montanha com as tábuas do testemunho nas mãos, as tábuas escritas com dos dois lados, na frente e no verso. E as tábuas eram obra de Elohim, escritas, e a escrita foi feita pelo próprio Elohim, gravada nas tábuas. Quando Yehoshua ouviu a gritaria do povo, disse a Moshe, é como se houvesse guerra num acampamento, ou seja, eles estavam com tanta euforia, em gritarias e tudo mais, né? Que Yehoshua, que não estava sabendo de nada, disse, olha, está tendo guerra. Ele respondeu, não se trata de clamor de vitória, nem de lamento pela derrota, ouço o som do povo cantando. Moshe já, com a percepção, né, do que ele já havia ouvido, ele disse, não, o povo está cantando. Aí ficou legal, né, essa quebra aí, né? E Moshe olhou aquela cena, rapaz, viu o bezerro, tá aqui Yehoshua. Essa ilustração é maravilhosa. Yehoshua com a boca aberta. Moshe vê o bezerro aqui, o povo dançando, ó. Olha a algazarra. Rapaz. E ele não tem o
o povo não teve a oportunidade de ver aquelas pedras, né? Porque ele desceu com ela nas mãos e literalmente Moshe não aliviou para o povo, né? Ele quebrou aquelas pedras, destroçou, porque assim como o povo estava quebrando os mandamentos do Eterno, eles não tinham direito de ver as palavras escritas com o próprio dedo do Eterno. Assim Moshe também quebrou essas pedras. No momento, porém, que Moshe aproximou-se do acampamento, quando viu o bezerro e as danças, ele ficou irado, jogou as tábuas que ele estava trazendo e despedaçou junto à base da montanha. Agarrou o bezerro que eles fizeram, derreteu no fogo e moeu até virar pó, espalhando na água. Então fez o povo de Israel bebê-la. Moshe disse a Arão: este povo fez a você que o liderasse nesse pecado terrível. Ou seja, o que esse povo fez a você para que você liderasse nesse pecado terrível? O que eles ofereceram para você, Arão? Tu não ouviu as palavras, não? No dia seguinte, Moshe disse ao povo: cadê? Deixa eu ver uma coisa. Arão, eu não coloquei o texto aqui, mas Arão diz: olha, eles pediram, ficaram me forçando, né? Disseram que você não ia descer mais. E eu joguei o ouro aí no fogo e nasceu esse bezerro aí. Ai, ai. Me lembrei uma coisa aqui, mas eu não vou nem falar. Mas. Ai, ai. O ser humano, aí sei não. Ele sempre inventa uma desculpa. No dia seguinte, Moshe disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível. Agora eu subirei a Adonai e talvez ele consiga expiar o seu pecado. Moshe voltou a Adonai e disse: por favor, este povo cometeu um pecado terrível. Fizeram para si um Deus de ouro. Ah, se tu perdoasse o pecado. No entanto, se não o desejares, eu te imploro, risca-me do teu livro que escreveste. Então, um verdadeiro líder, meus irmãos, é aquele que intercede pelo povo. Ele se coloca, mesmo sem ter transgredido, ele se coloca à frente para tomar sobre si o pecado do povo. Muitos dizem: mas não tem condições de um homem tomar sobre si o pecado do povo. Isso aqui é o quê? O que é que Daniel fez? Quando se colocou, mesmo sem ter transgredido, Daniel disse: nós e nosso povo pecamos contra ti. Daniel, sem ter transgredido, se colocou no meio do povo dizendo que pecou contra a terra. Moshe, mesmo sem ter transgredido, sem ter feito o bezerro de ouro, disse que se o Eterno não perdoasse o povo, que riscasse o seu nome também do livro da vida. Quando Yeshua disse que Moshe escreveu sobre ele, é sobre esses tipos de mandamentos, de palavras que a gente consegue observar Yeshua, que tomou sobre si as nossas transgressões, mesmo sem que ele tenha pecado. Tudo aponta para os ensinamentos do nosso mestre Yeshua e da sua prática de vida. Por fim, meus irmãos, a gente finaliza. Peço desculpa por ter, no final, ter ido mais rápido que eu pude, porque realmente é um pouco puxado. Adonai respondeu a Moshe: os que pecaram contra mim são os que eu riscarei no meu livro. Esse foi o nosso estudo. Que a gente possa saber que uma adoração mista não é agradável aos olhos do Eterno. Que a gente possa reconhecer que as nossas faltas podem constituir para nós mesmos um Deus, em que nós achamos que estamos fazendo o que é correto aos nossos olhos, mas diante do Eterno não está. Por isso se faz importante todo dia a gente buscar o nosso maná, que é a busca da leitura da palavra. No profeta Roshia, Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque vocês rejeitaram o conhecimento da minha Torá, eu também os rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Se o povo que recebeu a instrução do Eterno, que o Eterno disse lá em Êxodo,
Shemot Êxodo, capítulo 19, diz que vocês serão para mim um reino sacerdotal. Se lá na carta de Quefa, de Pedro, diz que vocês são sacerdócio real, não busca incessantemente a Torá do Eterno, literalmente, meus irmãos, o Eterno se esquecerá também desse povo. Será arriscado do livro da vida, porque quiseram fazer uma adoração mista diante do Eterno. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês. Uma boa semana. Que o Eterno abençoe ricamente a sua semana. Que Ele cubra vocês de bênção, de proteção, de amor, de fidelidade. Que nenhum mal aconteça sobre sua vida, nem de seus familiares. Que tudo que vocês tocarem prospere. Que a bênção do Eterno esteja sobre a vida de cada um de vocês. Fica agora com a Birkat Kohanim, meu amigo, meu irmão, Yosef Torres. O garganta de aço, né? Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Peshem, Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido, escolhido do Eterno. Amém. Shavuot Tov Lekulá. Até a próxima, meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês, viu?